de recursos humanos é uma área muito desafiadora, né? Esse primeiro ano, acho que foi um ano que a gente foi mais de fazer um diagnóstico, de conhecer mesmo a realidade da prefeitura, né? A gente chegou aqui com uma realidade que eu fiquei muito surpresa, assim. Eu achava que a situação aqui da prefeitura era uma situação mais organizada do ponto de vista de administração de pessoal, e a gente viu que, apesar de estar em 2017, assim, do ponto de vista de processos, parecia que a gente estava na década de 90 ainda, né? Tudo muito manual, muito em papel, processos, né? A gente tinha um passivo muito grande. Então, esse primeiro ano foi um ano que a gente fala de arrumar a casa, né? De conhecer o tamanho do problema, né? Buscando acabar com o passivo, né? A gente tinha progressões, quinquênios, progressões por escolaridade paradas. Também fizemos um diagnóstico, né, dos processos, como que funcionavam os processos de RH. E aí a gente já partiu para uma proposta de um projeto nessa área de administração de pessoal para fazer um processo de modernização, automatização e também começar a construir uma política de gestão estratégica de pessoas que até então não existia, né? Ainda a gente está no processo de implantação aqui no âmbito da PBH. Então esse foi o principal foco nesse primeiro ano. Em relação às categorias, às demandas também, foi um momento da gente conhecer as demandas das categorias, né? A gente fez mais de 117 reuniões com os representantes dos servidores, né? Então, assim, a gente tem pautado essa gestão, uma gestão com um processo de transparência, de comunicação, de relação permanente, né, com as categorias, buscando aí levantar as necessidades e avançar no que for possível. Eu sou servidora de carreira do Estado, né? Eu comecei lá em 2002 como técnica e atuando sempre nessa área de recursos humanos, e aí fui assumindo alguns postos, fui diretora, superintendente, até cheguei como subsecretária, né, de gestão de pessoas, que é o cargo similar ao que eu estou ocupando aqui hoje, assim. Assim, eu acho que os desafios são muito parecidos, né? Que é isso, que é buscar motivação, comprometimento, o alinhamento do servidor à estratégia, aos resultados, né? A gente tentar trabalhar mais com foco para o cidadão, para a entrega, então ter esse olhar e essa visão do todo eu acho que é o mais difícil. Mas assim, a diferença básica é o tamanho, né? O Estado, eu tenho lá uma folha de 600 mil servidores que estão espalhados, são 400 mil ativos e 200 mil inativos, esse número já deve ter mudado, né? Mas mais ou menos 400 mil ativos, espalhados em 853 municípios. Então, quem mexe com a política de recursos humanos está distante, né, o processo de comunicação é muito mais difícil, né? Porque você pensa, e esse estado do tamanho que ele é, então é difícil, assim, tudo que a gente vai fazer chega na ponta. Se aqui as coisas já chegam distorcidas, você imagina no âmbito do estado. Então você tem esse desafio lá, né? E aqui, então, de outro modo, eu acho que, assim, como eu falei na primeira pergunta, eu acho que a gente ainda está muito arcaico em algumas coisas, mas a gente consegue ter resultados mais rápidos. Então a gente consegue pôr a mão na massa e já colher resultado. Acho que em 2, 3 anos a gente consegue terminar e automatizar esses processos, porque está tudo no mesmo município, com um número muito menor de servidores. Então eu acho que, assim, é mais nesse sentido, mas o desafio que é desse processo de motivação e comprometimento, eu acho que é igual. Eu acho que tudo passa pela questão da comunicação, sabe, assim, quanto mais você comunicar e for transparente, né, melhora qualquer relação. Então a gente tem tentado fazer isso, por exemplo, da nossa parte, em relação a essa relação sindical, tentado conversar mais, explicar, né, porque tudo tem um porquê, né, assim, as demandas são infinitas, eu falo, a gente não consegue fazer tudo. Então vamos explicar por quê, o que a gente consegue fazer, o que dá para priorizar, e eu acho que a relação servidor-gestor tem que ser da mesma forma, né? A gente precisa, voltando àquela questão do comprometimento, do envolvimento com o resultado, eu acho que isso tudo se resolve com uma melhor relação entre gestor e servidor, né? A partir do momento que o servidor tem clareza de o que ele tem que entregar, para que ele está fazendo isso, né? Onde que se quer chegar, ele vai fazer isso com muito mais motivação. Então, acho que o papel do gestor é esse, né? O grande desafio na gestão de pessoas é fazer gestores saber gerenciar pessoas, gerenciar conflitos, gerenciar esse próprio processo de comunicação. Então, assim, um dos focos da nossa gestão vai ser tentar capacitar e preparar esse gestor,
nisso, né, para a gente tentar diminuir esse gap e aproximar nesse processo aí de comunicação e de construção aí de resultado. Então, na área de gestão de pessoas, a gente tem 2 grandes projetos. Na verdade, tem no chamado, né, dos nossos projetos aí estratégicos, tem um grande projeto de gestão de pessoas, né, que tem 3 subprojetos. Um é o que a gente está chamando de BM-RH, que é o Bem Melhor RH, que é essa parte de modernização da administração de pessoal. Então, a gente está passando por um processo de licitação de um novo sistema de RH, que seja integrado, né, desde o ingresso do servidor, o dia que libera a vaga para o concurso, já vai estar no sistema e a vida funcional dele ser toda interligada. Uma linha, porque na verdade, por exemplo, quando você pega um processo de aposentadoria, ele está demorando 180 dias, né? Mas por quê? Não é que o processo de aposentadoria é demorado, mas é porque a vida funcional do servidor está toda em papel. Então, na hora que vai fazer o processo, tem que pegar a papelada toda, contar os dias, é tudo na mão. Nessa era digital, como que as coisas estão ainda dessa forma? Mas estão, né? Então, a gente tem esse processo de modernização, de automatização. Esse ano, a gente já está nesse processo de licitação do sistema. Não é uma licitação simples, né? Porque é um sistema muito grande, caro, né? Mas que ele se paga rapidamente, porque hoje a gente tem uma margem de erro na folha muito grande, que na verdade a gente nem sabe o tamanho do erro, porque tudo, como é manual, né? Então, mas esses projetos de modernização de administração de pessoal, ele se paga em um ano, né, você já consegue repor, porque você diminui essa questão do erro, você ganha tempo, você diminui. Então, a gente vai, né, conseguir melhorar os processos e colocar mais pessoas na prestação direta do serviço. Hoje eu tenho gente que fica lá lançando frequência de servidor no sistema, né? Então, o foco é gastar menos com a área meio, né? A gente pode automatizar, modernizar esses processos, mas para ter recurso, né, disponibilidade de gente para a área fim, na área da saúde, da educação, enfim, segurança, assistência, etc. Então, esse é um grande projeto, ele é um projeto que no ano passado, a gente construiu o projeto, mapeou os processos, está na fase de licitação. E aí agora a gente vai ter que trabalhar o saneamento da base de dados, que eu tenho um sistema hoje, que eu vou ter que migrar as informações dele para esse novo sistema. Se eu migro a informação errada, por melhor que o outro sistema seja, né, o processo vai estar ruim. Então a gente está trabalhando o saneamento da base de dados, a integração das bases. Hoje a gente tem 11 bases na prefeitura de RH, né, que não são integradas, então a gente passa isso tudo para uma base só e trabalhar, né, a questão desses processos. A ideia é até 2020 esse novo sistema está rodando. Vai ser um desafio muito grande, porque a gente vai ter que trabalhar um novo processo, mas os processos que estão acontecendo não podem parar, né? Então a gente vai ter um trabalho dobrado aí, mas que depois vai valer muito a pena. E tem um projeto de gestão estratégica de pessoas, que é a gente trabalhar uma nova política de gestão de pessoas, né? Tentar trabalhar de uma forma mais alinhada com a estratégia, com foco no cidadão, né? Alinhar a política de gestão de pessoas à estratégia de governo, né? Então a gente vai estar revendo o modelo de avaliação de desempenho, a gente está discutindo isso com os servidores, né? Porque há uma certa insegurança em relação a isso, mas o que a gente quer, eu falo assim, a gente não quer tirar direito nenhum, né? O processo não é, a gente não quer tirar, tem uma progressão hoje que é vinculada à avaliação, vai continuar, a gente não quer tirar isso, mas a gente quer rever o modelo de avaliação, né? Mas de forma republicana, democrática, discutindo até a gente chegar num modelo que seja, né, mais efetivo. E aí estamos revendo as carreiras, discutindo com as categorias de revisão dos planos de carreira, tentar desenhar uma política de desenvolvimento mais alinhada, né, a esse resultado aí. Então, como eu falei com você, muito no foco da capacitação do gestor. Então, essas são algumas ações na área de gestão estratégica de pessoas. A gente quer, assim, melhorar realmente essa relação com o servidor, né? Hoje tudo aqui na prefeitura acaba sendo um estresse, né? O servidor quer um documento, ele vai requerer, demora, ele não é bem atendido. Hoje eu recebi aqui 2 pessoas antes, né, que estavam aqui, porque estava faltando informação, né? Então a gente quer
automatizar, agilizar os processos e simplificar esse processo de comunicação. Então a gente vai ter o portal do servidor, semana passada até ele entrou, né, no ar aí, começando com informações de contra-cheque, mas a ideia é que com a base de dados toda saneada, né, que a gente tenha acesso a toda a nossa vida funcional pelo portal. Eu vou poder requerer processos, né? Não tem mais, vai acabar com essa questão da pastinha branca, né? Eu vou poder, na minha casa, às vezes até do próprio celular, abrir um serviço, requerer um serviço. Então a gente chegar em 2018, né? Porque a gente está lá na década de 90 ainda, então a gente quer ficar na nossa era mesmo, né? Nessa era digital, melhorar esse processo de comunicação. Com isso a gente vai, que eu acho que é o respeito mínimo, né? A gente está no nível ainda de atender essas questões básicas de RH, é o servidor ter os direitos dele em dia, né, assim, porque hoje os processos são demorados, não é por questão de recurso, é por ineficiência mesmo do processo, então a gente precisa de melhorar isso, e também avançar nessa política de motivacional, em ações de desenvolvimento, mas eu gastando menos energia com essa parte operacional, a gente vai ter mais pessoas com perfil adequado para atender melhor o servidor, então é esse que é o nosso propósito, né, buscando sempre, né, a motivação, o comprometimento para a gente conseguir, né, governar para quem precisa, né, a gente prestar um melhor serviço, que é para isso que a gente é servidor público para servir a sociedade. Então é esse que é o nosso propósito.